Hoje é dia de mostrar uma obra para vocês aqui no Canadá. Como vocês podem ver, essa daqui é uma casa que ela está em construção e eu vou conversar com um especialista em drywall para a gente saber como que está a área de construção aqui no Canadá, qual foi a história dele, por que ele resolveu trabalhar na obra. Então vem comigo que eu vou te mostrar um pouco mais de como que é uma obra aqui no Canadá. Eita, tem alguém na porta aqui, deixa eu ver. Opa! Tudo Seja bem? bem-vindo! E aí, Pia, como é que você tá? Tudo jóia? Vai mostrar a obra pra gente hoje? Vamos, vai ser um prazer estar aqui mostrando essa obra do começo ao fim pra vocês. Bora lá? Bora lá. Então, deixa eu apresentar pra vocês. Este aqui é o Alan, mais conhecido como Pia do Drywall, Pia do Drywall, nossa terra, né? Pois é, exatamente. De onde você veio lá do Brasil? Sou de Curitiba, natural de Curitiba. Olha só, um paranaense explorando aqui a região da... Já tá dominado por paranaense, né, Lúcia? Pois é. E aí? O pessoal quer saber, será que é interessante trabalhar na construção aqui no Canadá? Você vai falar pra gente? Vou, com como certeza. que é? Vai ser um prazer poder dar essa informação pro seu público, que com certeza é muito carente e às vezes com certeza deve fazer perguntas clássicas para vocês. Tem oportunidade na construção? Será que ganha dinheiro mesmo na construção, Alan? Ganha, acho Você que vai ganha. falar isso pra gente no vídeo? Vamos falar, com certeza. Então, primeiro, mostra a casa aqui pra gente. Como que funciona o seu trabalho aqui no Canadá? Você pode mostrar pra gente um pouquinho da casa? Vamos sim, com certeza. Bom, a gente trabalha especializado na área de emplacamento de drywall. Cada área é dividida. Então, a gente já tem aqui a estrutura, já tem a parte de isolamento térmico, já todo feito. Então, quando eu chego para fazer meu trabalho, já está exatamente na hora de instalação do drywall, do gypsum board, né, como a gente fala no Brasil, gesso acartonado. Tá. Então, é cada área, cada setor dividido. Então, isso que a gente vai fazer aqui hoje, na verdade, é um walkthrough, né, uma caminhada dentro de uma etapa, que é a etapa do drywall. Então, eu já comecei essa casa na quinta-feira, então assim, já comecei a parte de cima, já está feita, vamos ter uma noção, mas ainda está na estrutura algumas partes assim. Mas é tudo dividido, como a gente fala, em trades. Tá. Então são muitos trades, Lúcia, desde o começo da aplicação de um cliente para comprar uma casa até a entrega dessa chave, existem pelo menos 75 profissionais envolvidos. Caramba! Entende? Desde uma pessoa que faz um stage numa casa, um decorador, uma pessoa que chega, vai instalar o piso, o drywall, a massa, a estrutura. São muitas coisas envolvidas, desde a parte da fundação até chegar o final, realmente, do produto final, que é a casa tão sonhada da família que chegou e comprou sua casa. Perfeito. Então você vai mostrar tudo isso pra gente. Vou mostrar com certeza. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco dessa casa. Bom, olha, eu vou explicar para vocês uma coisa e desmistificar algumas coisas sobre o sistema construtivo canadense. Primeiramente, Lúcia, isso aqui é muito importante. A gente tem a parte da estrutura, a parte total dela ao redor da casa. E as pessoas pensam assim, nossa, mas aí faz muito frio, vai fazer muito frio aí, como é que você aguenta essa temperatura? Mas ele está usando... das pessoas. É a maior preocupação, a gente tem temperaturas aqui de menos 45, menos 40, e é um cotidiano menos 20, menos 30. Isso aqui ajuda a retenção, com certeza. Então aqui a gente tem a garagem da casa e ao redor tudo isso aqui. Então note uma coisa, a gente tem um plástico, e esse plástico ele é chamado de Polytarp. Essa Polytarp é uma outra equipe que vem antes de mim e o inspetor chega numa casa como essa, o inspetor da cidade que é contratado quando a construtora faz um desenvolvimento desse site aqui, ele chega e fala assim, olha, eu vou desenvolver tantas casas aqui e é feito dessa maneira. Ok, então a cidade fala para ele, você pode fazer 60% de casas singles, casas únicas, e você é obrigado a fazer 35%, digamos 40% de casas multifamiliar, ou seja, que a gente chama de back-to-back, que são uma casa de trás para outra, ou unidades geminadas, que são blocos. Então é obrigado a desenvolver para que a gente tenha acesso a poder comprar. Nem todos conseguem comprar uma casa single como essa aqui. Então é o seguinte, em determinados lugares eu não vou encontrar só single home. Vai ser obrigado É obrigado pela lei de cidade. A cidade, ela faz com que aquele desenvolvimento, né, aquele development naquele lugar faz com que, digamos assim, não, aqui vou permitir com que você construa, porque aqui
tem suporte para que você consiga fazer isso. Uhum. Então, mas uma coisa muito importante para falar sobre essa etapa aqui, porque a cidade vem fazer a verificação e é a estrutura que faz o envelopamento interno da casa é que vai fazer com que a seguridade, principalmente o conforto térmico, acústico dentro da casa, segure esse plástico aqui. Então se veja, a gente pensa que é a espuma que está ajudando. Ela ajuda, Uhum. ela vai ajudar termicamente e acusticamente, mas não é a função exata só dela, porque esse plástico aqui é um chamado vapor. E o vapor, ele faz o envelopamento. Você está vendo que essa cola preta, quando tem uma junção entre uma madeira e outra, é obrigado a fazer a junção com essa cola. É uma cola preta que você cola o plástico e depois, em junção de portas e janelas, eles colocam a espuma expansiva, como a gente tem no Brasil e em outros lugares do mundo, que faz a vedação dessa casa. Então o vento, ou mesmo após a finalização do envelopamento externo, que é tijolo, siding, ou até mesmo, como a gente chama EPS no Brasil, que é o sistema AFES, né, que é o sistema baseado em você colocar placas de isopor para poder reter a ação do tempo externamente. Então, nesse caso aqui, a gente está protegido, o inspetor chega aqui, ele vê que está tudo nos conformes e agora está liberado para o drywall fazer. Então essa casa está protegida. E essa companhia, sobretudo, ele faz um trabalho muito bacana, que eles fazem o acompanhamento e eles injetam nitrogênio numa preparação específica quando a casa está feita o drywall, está feita uma parte do acabamento, está próxima da pintura, para ver se, por exemplo, assim, eu vou fazer a instalação, vem comigo, eu vou mostrar. Eu vou fazer a instalação e eu chego aqui, bem naquele cantinho, Lúcia. Você está vendo lá naquele cantinho? E de repente eu vou fazer lá e eu chego lá assim, para não quebrar o drywall, eu corto. Pronto. Eles têm máquina que eles conseguem chegar ali e detectar que essa barreira de vapor, ela está sendo um problema ali. Por quê? Eu cheguei com o meu estilete e eu cortei ali para poder facilitar o meu trabalho. Eu não posso fazer isso. Então, essa barreira de vapor, ela não vai deixar entre o drywall e a parede externa a placa receber umidade. Ela tem essa proteção e depois a proteção externa vai ajudar a outra parte de revestimento externo geral, como um todo, a proteção externa de tudo os intempéries que a gente tem no nosso tempo. Então isso aqui é muito importante. Eu gostaria, e é meu sonho, que um dia a gente chegue no Brasil com esse produto aqui. Então olha só, vocês acabaram de ter uma aula aí sobre isolamento com o Piá. E só depois então de finalizada, feita essa parte, que então entra o seu trabalho de drywall, certo? Entra o trabalho de drywall. Então, por exemplo, aqui, ó, depois a gente, por ordem, tá, Lúcia? A gente tem que fazer o teto primeiro, como está feito, por exemplo, aqui na seção. E agora aqui já está pronto. A gente vai já levantar algum drywall para cima aqui, para vocês saberem como é que funciona a instalação. Então a gente pega as medidas, é algo bem simples e rústico ainda. Entendi. Mas ainda que precisa de maquinários, né, algumas coisas específicas, mas basicamente a gente corta o drywall usando uma trena, um estilete, é isso que a gente usa. Então tem diferentes tipos, tem diferentes gostos, Lúcia, como qualquer coisa que a gente encontra em diferentes profissões. Então é a mesma coisa, eu tenho meus materiais que me servem e somente essas coisas já é possível chegar aqui dentro e fazer uma casa do começo ao fim, como a gente já está pronto lá em cima. Vamos lá em cima para a demonstração? Vamos lá. A gente tem aqui uma parte acabada. Essa casa aqui, ela é uma casa com 3 quartos. A gente está aqui agora no master. Né? A gente tem algumas coisas que faltaram de materiais aqui nesse piso, que estão no piso de baixo, então a gente vai completar depois aqui. Importante falar sobre essa parede aqui, Lúcia, que muitas pessoas às vezes não têm ideia. Vou mostrar um pouquinho. A gente tem diferentes tamanhos, esse é o nosso lixo. A gente tem diferentes tamanhos de drywall. E esse drywall aqui, ele tem 15 milímetros. Ele é diferente do padrão que a gente usa nas paredes internas. Por quê? Por lei, na verdade, esse drywall, principalmente com a fitinha vermelha, quando as casas, você não já reparou, quando você está andando e caminhando nas casas do Canadá, que tem uma casa que ela é mais encostada do que a outra? Então, essa parede aqui,
ela é específica para aguentar 30 minutos de fogo. Ah, olha só, Entende? Fire Code aqui, ó. Fire code, exatamente. Então, isso aqui, na verdade, se pegar fogo, a casa do lado, por que ela tá feita essa parede? Porque essa casa aqui, ela está menos que 3 pés, que são, né, digamos assim, o mínimo, digamos assim. Se tiver menos que 3 pés da outra casa vizinha, é obrigado as duas casas. Então, o que eles fazem para economizar? Um lado da casa é mais espaçoso e o outro lado ele fica mais próximo da outra casa. Então, obrigatoriamente, esse lado aqui eu tenho que levar o Fire Code. Que a gente também tem placas específicas no Brasil, por exemplo, que se usam propriamente para isso, para fogo. Então, que ele tem resistência a fogo. Né? Não é que ele vai deixar de queimar, mas só que até chegar na última camada são pelo menos 30 minutos. Então, para quem não lembra, eu sou bombeira no Brasil e isso é muito comum, obviamente não dessa forma que acontece aqui no Canadá, mas em prédios nós temos muito as portas. As portas corta-fogo. Corta-fogo, exatamente. Que não é que não vai queimar, mas assim como você bem falou, é por tempo. Porque ela é mais resistente ao fogo, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, se eu quisesse assegurar, existem unidades, como essa casa, por exemplo, que a gente está aqui, é uma casa single, uma casa única, digamos, um terreno. Se ela fosse unidade familiar, como a gente tem aqui nessa planta, nesse caso, vários blocos assim familiares, aí a gente leva 2 camadas dessa. Entendi. Onde a gente vai ter a proteção contra 1 hora de fogo. Perfeito. Então, quanto mais a gente consegue colocar isso, eu tenho um lado desse lado e na outra unidade, digamos assim, eu vou ter mais uma. Então, ou seja, a gente tem o equivalente e tem que ser, quando a gente fala isso, Lúcia, da foundation, da base até em cima. Então, por exemplo, essa aqui é muito simples, porque só tem desse lado aqui. O outro lado já é normal, porque já está distante da outra casa. Então, a cidade exige isso pelo código. Mas eu até ia te falar, porque essa é uma preocupação de muita gente. Porque aqui as casas, olha só, aqui a base aqui, ó. A base é madeira. Madeira. Então, muita gente fica com essa preocupação. Poxa vida, mas e se pegar fogo? Então, é importante você estar... Mas assim, a gente, além de tudo, como você falou, até tocou nesse assunto, não é à toa que, na verdade, eles se preocupam tanto com isso, na verdade, que pode ser de madeira, pode ser de steel frame, não importa qual for o sistema, por ser drywall. O que vai dar uma base de mais segurança isso são os detectores que a gente tem dentro da casa. Perfeito, excelente. Então, os detectores, né? principalmente que a gente tem de fumaça e monóxido de carbono. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui durante o inverno, por exemplo, eles colocam os aquecimentos na casa, Lúcia, que fica normalmente na parte do piso inferior da casa, porque não pode ter contato com o chão. Ou quando está muito frio, a gente trabalhando aqui a menos 30, menos 40 lá fora, a gente está trabalhando normal aqui, como vocês estão vendo aqui. Sim. E no piso eles preparam uma chapa cimentícia, onde eles colocam aquele fogareiro em volta, que esquenta a casa inteira. Só que aquilo é gás. Então, hoje eles estão optando muito pelo elétrico. Então, as casas aqui, na verdade, quando você está numa casa, digamos assim, nesse job site, como a gente fala, nessa planta, quando eles fizeram a estrutura de tudo, já tem a linha de gás, já tem o saneamento básico, já tem água, já tem eletricidade, já tem tudo. Então, tudo aqui já vai ter gás de linha passada. Então, a cidade simplesmente, quando eles entregam a chave, eles simplesmente vêm e vira a chavinha, pronto, agora você começa a pagar. Perfeito, excelente. Entende? É bem bacana. Então, vamos dar mais uma olhada? Vamos, com certeza. Então, vou mostrar aqui, existem algumas diferenças de chapas, como eu já falei, da corta-fogo. E essa aqui é a nossa glass mat, como a gente fala, que é uma placa própria para o banheiro, Lúcia. Ela não vai reter umidade. Então, esse banheiro aqui, basicamente, ele é pequeno, porque essa unidade, ela não é das grandes, assim. Só que, quando eles fazem a instalação da cerâmica, a cerâmica normalmente vem até aqui, assim. E aí, daqui pra frente, eles colocam aqueles box, né? Normal, só pra não vir água pra cá. Eles optaram por ser banheiro. A gente tampa aqui pra não ter problema de risco ou nada. Aqui agora vai ser feita a cerâmica em cima. Então, depois eles fazem a aplicação e depois fica o review normal da cerâmica como a gente conhece aqui. Olha só. Então, é realmente uma placa, né? Uma placa, ela resiste à umidade. E se você deixar no tempo, às vezes especificações do fabricante que ela dura até 2 anos molhada no tempo. Menino!
Uma pergunta, já que você tocou no assunto. Ali tem uma placa preta, aqui tem uma placa branca. E como você pode ver, não está escrito o mesmo que lá, Não, né? essa é conhecida, esse aqui, o nome que você está vendo, sheetrock. É como eles normalmente eles falam nos Estados Unidos, sheetrock. É a maneira como que eles denominam lá. Mas é uma placa padrão, na verdade, que a gente chama, no Brasil, ST, Standard, que é equivalente à nossa placa Standard que a gente tem aqui. Mas é uma placa normal, que ela é 12 milímetros e meio. Tá. A espessura dela. Então, a minha dúvida é o seguinte, essa placa ali é preta, resistente à umidade, e essa é a standard, E que é essa é padrão. standard. Então, por exemplo, se tivesse uma banheira aqui nesse caso, não tem, só tem uma pia e vai ter mais nada, só isso aqui. Mas tem uns casos, Lúcia, que eles colocam uma banheira que a gente chama freestand, que ela fica assim, normalmente, na frente onde que tá aí, basicamente, essa entrada. Além da banheira normal, ou de um shower normal, que eles normalmente utilizam também, eles colocam aquela banheira. Em volta daquela banheira vai ter muito splash de água. Aí eles colocam uma outra folha, que a gente não tem nessa casa, que é uma folha verde, resistente à umidade. E ela é própria para isso, que é o green board. Mas ela não tem a mesma resistência que essa aqui. Mas é tudo isso por conta da umidade. Tá, então não significa que o banheiro inteiro vai ter aquela placa lá. Não, não vai ter. Se ele fosse fazer o banheiro com tudo isso aqui, não teria sentido. Ah, tá. Porque mesmo que ele faça, aqui vai ficar a pia. O que teria mais sentido seria usar aqui. Mas nesse caso, nessa situação desse banheiro que não faz isso. Não faz sentido? Não, Perfeito. não faz sentido. Tá? Então é isso. Basicamente um banheiro canadense. Perfeito. Então assim, essa casa é uma das coisas muito legais que eles fizeram agora, que eles estão fazendo já faz algum tempo, é colocar a parte da lavação de roupa, como a gente fala. Lavanderia? De lavanderia e tudo mais, na parte de cima. Perfeito. Então é uma coisa que aqui, por exemplo, já está pronto para que a gente coloque. Aqui, então, por exemplo, vai ser a lavanderia. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Aqui a gente tem, né, as partes de ligação para água, conexões e tudo, né? Então fica tudo aqui nessa parte, né? Porque então, geralmente fica no basement, né? Geralmente fica no basement, Então daqui, eu já fiz algumas casas até bem interessantes, Luz, que eles fazem os projetos, que eles da laundry, eles têm um buraco na laundry que você joga e cai direto no basement. Nossa, que interessante. Então, por exemplo, dos quartos, em vez de ser a laundry aqui, eles têm a laundry, né, a parte da lavanderia, tudo no piso debaixo da casa. Mas para fazer isso, eles fazem um buraco e aí jogam as roupas pelo buraco. Então chega todo mundo do quarto, você chega ali, se joga a roupa pelo buraco, já vai direto na lavanderia. Perfeito, não precisa ficar subindo com o cesto. Exatamente. Boa ideia. Então, como eu falei, essa aqui é uma casa, digamos assim, padrão. Você está vendo um trabalho, digamos assim, de uma forma bem correta como tem que ser feito. Mas as partes principais são as junções, porque agora você vê, por exemplo, aqui, uma junta como essa, onde vem a próxima etapa, que é o rapaz que trabalha com o taping, com o acabamento. Ele vai tapar isso aqui tudo para essas juntas não dilatarem e ela receber o tratamento adequado antes da pintura. Então isso não é o seu trabalho? Não é o meu trabalho, eu sou especializado na instalação de drywall. Não à toa a piada do drywall. Não é à toa. Mas assim, existem muitos lugares que a pessoa, principalmente no Brasil, eles fazem a estrutura, eles fazem o drywall, o chapeamento, e depois fazem o tratamento de juntas. Então, só que assim, no Brasil, uma pessoa fazer uma casa dessa sozinha por si só, ela vai demorar 6 meses. Então aqui uma casa dessa, do começo ao fim, pelo menos 3 meses, 4 meses, a casa já está pronta, já a gente morando dentro. Perfeito. Então, vamos instalar um drywall, pessoal? Vamos! Eu tô doido pra mostrar pra vocês como é que instala o drywall. E aí, Alan, você acha que eu fui bem pro meu primeiro dia? O primeiro dia, o primeiro contato, você já pegou um drywall alguma vez? Lógico que não. Então, foi muito bem, assim, tem muita gente que
pensa e imagina que é uma coisa do outro mundo, as ferramentas são simples, como a gente viu, apesar de a gente ter uma automação com as máquinas que já fazem direto, né, digamos assim, a parte de automatização de parafusos, cintas como essa, que agilizam o processo, principalmente quando a gente está fazendo a parte do teto, né? Então isso acaba facilitando muito mais o processo. Mas tudo se aprende, Sim. Lúcia. O que eu posso dizer é que as pessoas imaginam que é uma coisa do outro mundo, que não há mercado. É possível no Canadá, sim, aprender drywall da forma correta, como mesmo eu gratuitamente ensino aqui nas minhas redes sociais, sempre comprometido a mostrar realmente um processo como ele tem que ser feito. O importante é mostrar para as pessoas que é possível, seja mulher ou seja homem, aprender. Tem muita mulher que está trabalhando aqui, porque Muitas é uma mulheres, área que realmente acaba remunerando um pouco acima dos outros mercados, né? Exatamente. Eu até ia te perguntar, quanto mais ou menos que ganha, eu acho que essa é uma informação que muita gente quer saber, quanto mais ou menos que ganha a pessoa que trabalha com drywall? Por exemplo, cheguei hoje no Canadá, aprendi lá no seu canal como que funciona o drywall, gostei bastante dessa área e eu quero trabalhar com isso. Quanto que ganha? O iniciante. Iniciante. Se você pagar menos que $18, $20 por pessoa, ele não vem trabalhar na construção. É o mínimo que uma pessoa vai começar a entrar no mercado. Ele não sabe nada. Ele simplesmente ele vai carregar folha, ele não sabe cortar, ele não sabe pensar, ele não sabe fazer encaixar as coisas e o material, principalmente como é feito. Aqui é muito importante salientar que aqui a gente normalmente presta serviço com a nossa mão de obra. Entendi. Porque a empresa que faz a incorporação de tudo isso, o contractor, como a gente chama, ele faz um subcontractor pra gente. Então eu sou um subcontractor. Eu não compro o material chega aqui e já está pronto para eu fazer a instalação. Então assim, a mão de obra hoje, eu vou falar por bases em Toronto, na verdade, que é o maior mercado, né, principalmente porque ele é regulado pela União, que a gente chama, que seria o sindicato nosso, tá, gente? Então o preço da União é 51,75 por hora para um profissional de drywall. Lembre-se, profissional. Você está começando, né? Você está aprendendo. Imagine, compare-se com uma pessoa que está há 10 anos nesse mercado, né? Exatamente, bem isso. Então, mas assim, eu já formei profissionais desde que eu trabalhava em Toronto, que começaram comigo com 3, 4 meses. Eu olhava para eles e falava assim, olha, eu não posso mais te pagar porque você já não tem mais nada para aprender comigo e agora você vai seguir o seu caminho. Eu pego outro ajudante, você pega um ajudante e tudo ótimo. Então a gente sempre depende da demanda, porque é muito sazonal, principalmente quando do inverno, né, que as coisas realmente começam a fluir de muitos projetos. Mas o que acontece, Alan? Eu acabei ouvindo até alguns rumores de algumas pessoas que a área da construção agora não está tão forte assim. É verdade? É verdade. É verdade e a gente vê isso, na verdade, pela questão dos juros. Agora caiu um pouco os juros aqui no Canadá, primeira vez em 4 anos, e isso tudo, na verdade, ele é impulsionado pela compra. Então os insumos ficaram caros, na verdade, Lúcia. Então, digamos assim, uma madeira como essa, um 2x4, né, como a gente fala, um 2x4, que a gente comprava por, sei lá, $6, hoje ele está 12. Nossa. Então ele duplicou, triplicou. Então um parafuso, uma caixa de parafuso que a gente comprava por $40, hoje ela está 80. Então as coisas realmente se duplicaram. Isso, infelizmente, vai sendo repassado ao cliente final, que é a pessoa que está com o dinheiro para comprar. Numa época como essa, a gente está em junho já, né, em Toronto, em Ottawa fazendo esse vídeo, já era para ter principalmente muitas equipes trabalhando de segunda a segunda. Então a gente realmente sente isso, porque é uma baixa, seja no Canadá todo, seja nos Estados Unidos, a gente sabe que existe isso. Uma recessão, alguma coisa que está se caminhando porque os juros estão muito altos. As pessoas não se qualificam mais para poder comprar a sua casa dos sonhos. Eu até ia falar, com menos pessoas comprando as casas, vocês acabam ficando com menos emprego. Se você, vamos supor, uma pessoa que não se qualificou hoje, e uma casa foi vendida, a gente passou o ano passado, principalmente, com essa situação, onde as pessoas não se qualificavam mais, e eles estavam próximo do closing deles, da casa, que vou te entregar a chave da sua casa, e o juro do banco falou assim, olha, você não se qualifica mais. Então essa pessoa perdia o depósito. Volto a dizer que a construção
Sim, é uma área de muita oportunidade. E é importantíssima para o Canadá, né? É muito importante. Nesse momento. É. Não tem casa para o volume de pessoas que estão chegando no país. E essa é uma preocupação do governo muito grande. A gente está defasado, literalmente, Lúcia, literalmente. Então, assim, para dar dados, assim, só na cidade de Ottawa, para você ter uma ideia, a média e meta é pelo menos a 6 mil casas, 5 a 6 mil casas a ser construídas. Então, assim, mas hoje já não tem mais esse trabalho para isso. Toronto, a gente está a média de 20 a 30 mil casas, pelo menos, quando a gente fala Toronto e região, ou Ottawa e região, né, Ottawa e região. Então, assim, a gente contempla as outras cidades ao redor. Só que essa baixa de tudo, aqui principalmente há dados que 59% do mercado em Ottawa simplesmente foi afetado. E existem lugares piores, como Hamilton, por exemplo, que foi a quase 90%. Então, o que isso significa dizer? Que as construtoras simplesmente falaram, não, a gente não vai fazer o desenvolvimento desse projeto agora porque não tem venda, não tem procura por isso. Isso acaba prejudicando toda essa cadeia da construção, Toda, né? porque ainda está chegando pessoas para a imigração, está sendo atraído e muitas pessoas que o Canadá ainda está trazendo por conta da guerra e por conta das situações que a gente está vendo emergente no mundo, né? É claro que a gente se sensibiliza com isso, mas isso faz tudo parte desse boom da falta, digamos assim, de imóveis para morar. Perfeito. Mas seguinte, se você se interessou pelo assunto drywall, se você se interessou pelo assunto construção, você quer absorver todo o conhecimento do Alan, de tudo isso que ele está explicando para nós, eu sugiro que você siga ele nas redes sociais. Onde eu posso te encontrar, Alan, se eu quero seguir o seu trabalho? Tanto nas redes sociais, seja Facebook, seja YouTube, seja Instagram, eu monopolizei a internet com o nome Pia Drywall. Então só existe um, na verdade. Perfeito. Então, se você quiser acompanhar o Pia do Drywall, que é o Alan, eu vou deixar o link do YouTube, Facebook, Instagram aqui na descrição. Então, basta você clicar nesse link que você vai estar seguindo o trabalho do Alan. E muito obrigada por me ensinar um pouquinho do Drywall aqui. Vocês acompanharam um pouquinho também desse trabalho dos bastidores. Muito obrigada por você ter me ensinado um pouco do seu universo, né? Que é um universo tão importante para a economia do Canadá. Então, muito obrigada pelo seu trabalho que você está fazendo, não apenas aqui na obra, mas nas redes sociais, ensinando as pessoas um pouco mais sobre como que é a construção aqui no Canadá. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado a você. Imagina, não por isso. Disponha. E eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, que é um pouco diferente, né, dos vídeos que a gente usualmente traz aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra nós. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Tem um botão aqui embaixo, clique nele que você estará inscrito no nosso canal. Muito obrigada novamente, Alan. Obrigado a você. Obrigada a você por ter assistido até o final e nos vemos no nosso próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.